Amém. Vamos então iniciar nossa reflexão dessa noite. Eu gostaria de convidar todos para nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 27. Não estranhe a versão, estou lendo uma versão um pouco diferente. Meu filho, preste atenção ao que eu digo, ouça bem as minhas palavras. Não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evita toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Amém? Hoje nós vamos refletir sobre algo que Deus tem trabalhado no meu coração, esse texto de Provérbios 4, 23. Na versão que nós usamos comumente, que é a Revista Atualizada, Almeida, Revista Atualizada, versículo 4, 23 diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Na semana que passou, nós falamos sobre a parábola do semeador, olhando para aquela parábola e olhando para o nosso coração. O nosso coração sendo aquele que está recebendo a boa semente. Refletimos sobre qual é o estágio do nosso coração, qual é a condição do nosso coração. Se nós estamos com o coração receptivo à palavra de Deus que está sendo espalhada neste tempo, ou não. Se não estamos receptivos, se o nosso coração está fechado, a palavra semeada cai à beira do caminho. Ela nem chega a penetrar. Então é uma palavra que é, na verdade, como que desperdiçada. Não é? E isso, não aproveitamos nada dela, né? Como comparamos com o estágio de desenvolvimento físico nosso como os bebês. Os bebês não assimilam, porque não entendem ainda a nossa linguagem, então nada entra no coração. Nenhum ensinamento entra para os bebês no coração, porque enquanto eles não assimilam, tudo é desperdiçado, ou pouco é aproveitado, né? Segundo ponto, se nós estamos ainda muito emocionais no nosso relacionamento com Deus, a palavra de Deus nos é apresentada, a semente é semeada no coração, mas como o nosso coração é emocional, a nossa percepção da palavra é emocional, não temos profundidade. A emoção varia, não é verdade? Hoje nós estamos alegres, amanhã nós estamos tristes, nós oscilamos como as crianças. As crianças são assim, oscilantes, ora querem brincar de uma coisa, ora de outra, ora estão tristes, em 5 minutos já estão alegres de novo. Então, se nós estamos recebendo a palavra apenas a nível emocional, não vai ter raízes profundas, então essa palavra não vai transformar o nosso viver. Até pode nos trazer momentaneamente uma alegria, mas não vai transformar a nossa vida. E muito menos gerar fruto, não é verdade? O terceiro tipo de solo que pode ser a condição do nosso coração é o solo, então, aquele entre os espinhos, né? Ou seja, quando nós estamos recebendo a palavra de Deus, mas todas as coisas que estamos vivendo no mundo são equiparadas com a palavra de Deus. As coisas de Deus e do mundo são aqueles que têm um pé no mundo, um pé
na vida cristã. Essas pessoas também, quando vêm as muitas preocupações do mundo, a palavra de Deus é roubada. A palavra de Deus não penetra, ou até ela pode penetrar, ela pode começar a crescer, mas essas preocupações acabam não permitindo que ela frutifique. Isso é equivalente a sermos adolescentes. Os adolescentes estão com os olhos em todas as coisas, né? Principalmente naquelas que trazem prazer, naquelas que trazem a satisfação pessoal. E aí, quando a palavra de Deus não está trazendo satisfação pessoal, está trazendo uma responsabilidade, cai fora, né? Então aí essa palavra não traz transformação de vida, muito menos frutificação. Mas quando o nosso coração é um coração de adulto, daquele que sabe que a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é uma palavra qualquer, não é um conselho qualquer, aí recebemos com reto e bom coração. E aí pensamos nela, interiorizamos a palavra, e aí então essa palavra cresce, né? Essa palavra começa a transformar o nosso viver, e as nossas vidas transformadas vão servir de exemplo para outras vidas. O fruto do Espírito vai ser gerado dentro do nosso coração, né? E aí vai alcançar outras pessoas. Então, falamos sobre isso na semana passada de forma bem extensa. E então, tudo, na verdade, na nossa vida com Deus se resume ao estado do nosso coração. E foi por isso que eu já vinha há um tempo refletindo sobre esse Provérbios 4, 23, e ainda na semana que passou, nós tivemos oportunidade de conversar com outros irmãos a esse respeito, e aí eu fiquei com isso dentro de mim. Então, vamos hoje pensar no nosso coração, continuar pensando no nosso coração, em como guardar o nosso coração. Porque aqui diz, sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Ou seja, queremos viver, queremos gerar vida, temos que guardar o coração. Guardar não no sentido de esconder alguma coisa, guardar no sentido de olhar para como ele está, para aquilo que já temos desenvolvido e preservar isto e não deixar contaminar. Porque uma fonte contaminada, o que ela... Uma fonte é uma nascente, né? Então, o nosso coração é uma nascente da vida de Cristo. Mas se a nossa nascente está contaminada, o que nós vamos passar também é água contaminada. Então, que tipo de fruto vai ser gerado, né? Então, hoje eu queria... Então, vamos refletir sobre isso. Vamos começar pensando no seguinte. Quem escreveu o livro de Provérbios? O livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão, filho de Davi, foi rei de Israel, né? No lugar do seu pai. Quando Davi passou o reinado para ele, ele era um jovem, e naquele momento era um jovem que cria em Deus, oferecia sacrifícios a Deus, mas também oferecia sacrifícios a outros deuses. Mas, num determinado momento, Deus fala com ele e pergunta para ele, o que tu queres? O que tu queres de mim? Né? Num momento desses de sacrifício a Deus, né? Vamos ler na primeira carta, no primeiro livro de Reis, no capítulo 3. Vamos ler um pouquinho da história só, de Salomão. Salomão, então, capítulo 3, do versículo 9 em diante. Quando ele vai, então, a um determinado lugar, que era o principal lugar de adoração, né? O rei Salomão, versículo 4, diz assim, que ele foi a Gibeon e lá ofereceu 1000 holocaustos
para o Senhor. E naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu te darei. E aí o que é que Salomão pede? Agora eu vou ler na minha versão normal aqui, porque essa para mim é a melhor versão deste texto. A Revista Atualizada, quando então Deus diz para ele: pede-me o que tu queres e eu te farei. E versículo 9, então ele diz o seguinte, no versículo 7 ele diz: tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai, eu não passo de uma criança, eu não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, não pediste riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, riquezas, glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Então vejam, o que é que Salomão pediu para Deus? Ele podia pedir muitas coisas. Ele podia pedir entendimento, ele podia pedir inteligência, ele poderia pedir estas coisas, mas ele pediu um coração compreensivo. Essa palavra compreensível, ela tem um significado de coração dócil, coração que se deixa tratar, que se deixa ensinar. Foi isso que ele pediu. E porque ele pediu isto, Deus lhe deu um coração sábio e inteligente. Ele não pediu um coração sábio. A gente costuma dizer que Salomão pediu sabedoria. Não. Ele pediu um coração compreensivo, dócil, tratável. Por quê? Porque ele havia de conduzir um povo. Então, vejam aqui que diz assim, que ele queria prudentemente discernir entre o bem e o mal para poder julgar o povo e ajudar o povo no julgamento das causas que aconteceriam entre eles. Então, coração compreensivo coração dócil, coração que se deixa tratar, é este que vai receber prudência. E com essa prudência vai haver um discernimento entre o bem e o mal. E aí vai haver uma condução para a justiça. Então, Salomão, o que escreveu o provérbio lá, nos dizendo que devemos guardar sobretudo o coração, foi essa pessoa que pediu para Deus um coração compreensivo. Amém, gente? E aí, o que Deus se agradou, porque na verdade Deus havia dito: pede-me o que tu quiseres. O que nós pediríamos se Deus viesse agora e dissesse para mim: pede-me o que tu quiseres que eu vou fazer para ti? Será que nós pensaríamos em ter um coração sensível, tratável, para nós podermos com prudência ajudar as outras pessoas? Ou a gente ia pensar: me dá, nós mesmos, e não me dá inteligência que daí eu ajudo. Não! Acima da inteligência, acima do conhecimento, está um coração que se deixa tratar, porque aí ele recebe o conhecimento, a inteligência, a sabedoria. Amém, gente? E aí é interessante porque aí Deus deu para ele, né,
Deus deu para ele. Gente, Deus deu o coração sábio, inteligente, de tal forma que ninguém seria igual a ele, nem antes nem depois, e mais, ele deu o que ele não pediu, ele deu riqueza, ele deu glória. Agora no versículo 14 tem algo muito interessante. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como teu pai Davi, eu prolongarei os teus dias. Então, o que eu vejo é que o prolongar dos nossos dias está relacionado com obediência. Condicional, exatamente. E às vezes nós queremos, por isso que depois ele diz, né? No Provérbios 4:23, sobre tudo que deves guardar agora no teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, ou seja, a longevidade está relacionada com o coração dócil e tratável. A longevidade está relacionada com a obediência que vem fruto de um coração que é tratável, fruto de um coração que se deixa tratar, moldar pelo Senhor. Amém, gente? Então, quais foram os ensinamentos, né, que nós podemos entender nesse texto que acabamos de ler? Que a sabedoria e a inteligência são fruto do coração que se submete, do coração que ouve a Deus e do coração que se deixa guiar por Ele. Amém? Então, vamos voltar agora lá, só para contextualizar isso, só para a gente entender quem foi que escreveu essa recomendação. Foi alguém que pediu por um coração dócil, por um coração compreensivo e recebeu muito além. Então, ele tinha autoridade para falar sobre que tipo de coração nós devemos buscar. Isso é importante nós analisarmos isso na Palavra de Deus, porque às vezes a gente não pensa que, não reflete que somente aquilo que é tratado na nossa vida é que a gente tem autoridade para falar. Por isso que nós precisamos continuamente ser trabalhados pelo Senhor. Por isso que a nossa vida é um processo de santificação, é um processo de separação, é um processo de transformação pela Palavra de Deus. E aí, naquilo que nós estamos sendo tratados e transformados, nós temos autoridade para falar. Salomão tinha autoridade para falar, porque colocou seu coração para ser trabalhado pelo Senhor. Ele podia ser vaidoso, né? Porque Davi deixou todas as riquezas, deixou todas as condições para o reinado. Davi deixou tudo aquilo. Então ele podia ser aquele, eu tenho, eu sei, eu fui o escolhido. Né? Mas não, ele sabia que ele precisava depender de Deus. Então, agora voltando para o Provérbios, para o Provérbios 4:23, vamos ver passo a passo aqui. Vamos ver desde como ele começa ali a instrução dele. Na verdade, nós estamos aqui falando de instrução, né? Ele está dizendo, meu filho, ou seja, ele está se referindo a todos aqueles que são filhos de Deus, né? Todos nós, pela fé em Jesus Cristo, passamos a ser filhos e filhas de Deus. E esses ensinamentos, então, eles são válidos para nós, né? São ensinamentos aplicáveis à nossa vida. Não, é coisa do Antigo Testamento. Não. Tudo que está na Palavra de Deus é aplicável à nossa vida. Amém? Então, vamos lá. Provérbios 4, voltando lá a partir do 20. Então, ele começa dizendo, filho meu, é uma instrução que ele está dando para nós como filhos de Deus. Atenta para as palavras, né? Atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Então, nós precisamos atentar o que é prestar toda a atenção. Prestar toda a atenção a quê? As palavras de Deus. Porque as palavras de Deus, elas são o nosso pão, elas são o nosso alimento, elas são aquilo que nos dá vida. Presta atenção ao que eu digo, ouça bem as minhas palavras. Aí ele fala muito interessante porque ele relaciona que
Presta atenção, inclina os ouvidos. Inclinar os ouvidos é render a audição à voz do Senhor, né? Falamos que a voz, que o Senhor Jesus, nós somos ovelhas e ouvimos a voz dele, né? E ouvimos quando ele nos chama pelo nome, ouvimos a sua instrução, mas será que nós estamos ouvindo atentamente? Será que a nossa atenção é para compreender o que ele está falando com a finalidade de obedecer? Ou estamos ouvindo simplesmente como crianças que ouvem, se é mais bonito, se me emociona, mas eu não tenho intenção de praticar? Então, a exortação aqui para nós é essa. Atente, ou seja, preste toda a atenção, incline o teu ouvido para ouvir, não apenas escutar. Depois ele fala, não deixe afastar-se dos seus olhos, ou seja, leia a minha palavra. Leia. Por quê? Porque aquilo que a gente lê, gente, é gravado na mente, fica gravado por muito mais tempo do que aquilo que a gente ouve. É comprovada que a memória visual é muito mais eficiente do que a memória auditiva. Então, nós precisamos, os nossos olhos têm que estar aonde? Atentos. Não perder de vista a palavra de Deus. E mais, diz assim, e guarda no mais íntimo do teu coração. Então, quando nós lemos, mente e coração. Amém. E por quê? Porque essas palavras dão vida a quem encontra e saúde para o corpo. Por que elas dão vida? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ouvir, ver, alimentar-se. Esse é o mecanismo. Então, e isto para interiorizar. Então, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus para que ela entre no coração, não apenas para conhecimento. O conhecimento não transforma. O que transforma é aquela reflexão que eu interiorizo com o propósito de viver. Aí, continuando, porque elas são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Queremos ter saúde? Olha, eu tenho pedido a Deus, porque de vez em quando eu fico doente. E eu digo para Deus, tenho algum problema de saúde? Deus, o que eu não estou guardando? O que eu não estou atenta às tuas palavras? Porque se eu estou atenta às tuas palavras e se eu estou guardando no fundo do meu coração com o propósito de vivenciá-las, eu vou ter saúde. Amém. Então existe alguma coisa que eu não estou fazendo e eu preciso aprender. Às vezes a gente, não, porque assim, agora porque eu já tenho mais idade, porque isso, porque aquilo, nós achamos um monte de desculpas. Nesse tempo, com todas essas questões aí de pandemia, né? Com todas as questões de vírus e tal, tá, Senhor? Se eu ficar atento às tuas palavras e os meus ouvidos inclinados à tua palavra para guardar isso no meu coração, para interiorizar, vai ter saúde para o meu corpo. Amém? Então, eu estou trazendo isso para vocês porque nós precisamos sondar o coração, gente. Às vezes a gente acha as palavras lindas e não traz para a vivência, não traz para a prática diária. Não é tempo de brincar, não é tempo de simplesmente ser superficial, nós precisamos interiorizar. E aí no versículo 23, então, ele diz, acima de tudo, ou seja, acima de todas as coisas, preocupe-se com o teu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida, diz na Almeida atualizada, e aqui na Transformadora diz, porque o teu coração, ele dirige o rumo da tua vida. Então, aquilo que eu interiorizo vai determinar o que eu vou fazer. Aquilo que eu interiorizo da palavra de Deus, aquilo que eu reflito, vai determinar como eu vou me comportar. E se vai, de fato, a minha vida ser vida abundante ou não. Então, olha, ao mesmo tempo que é simples, é muito sério, né, gente? Então, de que forma prática
prática esses ensinamentos. Agora vamos ver que pontos ele enfatiza aqui. Quais são os pontos principais que nós temos que cuidar com o nosso coração? Versículo 24. Desvie de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Nessa outra versão diz: evite toda conversa maldosa e afaste-se das palavras perversas. Gente, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador através da fé, né? Quando nós confessamos, Romanos diz, né, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, quando isto acontece conosco, que nós confessamos a Jesus com a nossa boca e cremos de todo o coração que Ele venceu a morte, então Ele tem vida plena e vida eterna, o que acontece conosco? Nascemos de novo. Nascemos de novo pela fé. E aí recebemos aquele novo coração que Deus disse que daria através do profeta Ezequiel. Coração de carne. Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne. Já refletimos sobre isso. O que é um coração de carne? É um coração que absorve. O coração de pedra, a água da palavra passa, lava a sujeira, mas não penetra. Mas o coração de carne, a água da palavra pode lavar o exterior, mas ela também é absorvida. Então, é este coração que nós recebemos. Então, nós temos um novo coração. E este coração, novas criaturas nos tornamos. E este coração é um coração gerado de uma semente incorruptível. Lembram disso? Está lá escrito em 1 Pedro 1,23, que nós somos gerados, regenerados de semente incorruptível. Então, gente, a partir do novo nascimento, nós temos um bom coração. Nós temos um coração novo. Nós temos um coração que tem coisas boas, porque Deus diz isso, que Ele dá este novo coração. E neste novo coração Ele escreve as suas leis, os seus mandamentos, e Ele nos dá o Espírito para que a gente não se desvie dele. Então, nós temos, de fato, um novo coração e um bom coração. Por isso que nós precisamos guardá-lo. Por isso que nós precisamos cuidar dele. Então, como que nós vamos cuidar? De que maneira nós vamos cuidar? Primeiro, nós vamos cultivar o amor ao Senhor. Dessa forma, nós estamos cuidando do novo coração. O coração que Ele nos deu é um coração para amá-lo. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com tudo o que somos, com tudo o que temos. Amém. Então, cuidamos do coração na medida em que buscamos amar ao Senhor. Na medida em que buscamos por Ele, por uma comunhão com Ele. Na medida em que nós nos dispomos a viver os seus ensinamentos. Amém. Na medida em que nós temos prontidão para servir. Na medida em que nós dizemos, Senhor, eu quero amar como Tu amas. Eu quero amar aqueles a quem Tu amas. Não é verdade? Então, desta forma, nós estamos guardando, cuidando, então cultivando as coisas boas que a gente já recebeu. Como cantamos aqui, né? E como eu falei, o apóstolo João escreve, nós podemos amar porque Deus nos amou primeiro, porque Ele fez tudo o que fez por nós, então nós podemos amar. Então nós precisamos cultivar esse amor a Ele. Como que a gente cultiva o amor a Ele? Buscando a Ele todos os dias, gente. Se só buscamos no momento de encontro, agora estamos passando por um tempo onde não temos como nos encontrar com uma porção de gente que vem e receber tudo pronto. O Senhor parou tudo isso. O Senhor parou os encontros. O Senhor parou toda essa situação que a gente estava vivendo como igreja, até de uma maneira eufórica, mas de uma maneira superficial, para que cada um no interior da sua casa desenvolva esse relacionamento com Ele.
Amém. Então vamos cuidar do coração, cultivando esta busca, cultivando este amor. Gente, quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente ama. Amém. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, eu digo para vocês que para mim, essa experiência de estar fazendo essas orações diárias agora, mais de 90 dias, quase 100 dias, e mandando pelas mensagens diárias, eu estou vivendo um tempo de muita alegria em Deus, porque eu tenho que ler muito da palavra dele para poder derramar para vocês. Não é pouca coisa. Então, isso também, cada vez eu amo mais o Senhor, cada vez eu creio mais nele, cada vez eu acredito mais que todas as promessas dele vão se cumprir. Na semana passada, vocês lembram aqui, aos que estiveram, na segunda-feira da semana passada, oramos pela Thalita, né? E o bebê, que ela está grávida de 6 meses, né? E o bebê estava com batimentos cardíacos acelerados. O médico disse que se ele não parasse até na sexta-feira, ela teria que ser hospitalizada e entrar num procedimento para reduzir os batimentos do coração do bebê, mas a mãe tem que ser monitorada, havia um certo cuidado com a vida da mãe. Então, eles estavam um pouco assustados. Vieram aqui na segunda-feira, não oramos aqui por ele, oramos pelo bebê, na sexta-feira não tinha nada. Aleluia. Então, gente, o Senhor tem respondido orações, o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, o Senhor tem sustentado as nossas vidas, o Senhor tem nos livrado de enfermidades, o Senhor tem cuidado das vidas das pessoas que estão buscando a Ele, e Ele quer que a gente fale disso para que mais pessoas busquem e desfrutem disso, né? Então, vamos cultivar o nosso relacionamento com o Senhor e vamos nos dispor a servi-lo. Amém? Amém. Agora existe uma outra forma de nós cuidarmos do coração. É limpando o coração. Então, aqui entram os ensinamentos do Provérbios do 24 em diante. Então, o que nós temos que limpar? O que contamina o nosso coração? A falsidade de boca. O que é falsidade de boca? É a mentira. Então, nós precisamos nos desviar dessa falsidade de boca, ou seja, da mentira. Nós precisamos, segundo o versículo 25, olhar para frente e não olhar para trás. Ganhamos uma nova vida, ganhamos um novo coração, somos novas criaturas, o que ficou para trás, ficou para trás. Não temos que ficar olhando e, mas era assim, mas naquela época eu vivia assim. Será que hoje eu estou vivendo melhor? É como o povo que saiu do Egito e queria voltar lá porque podia comer os pepinos, os melões, as cebolas, né? E no deserto eles só tinham aquele pão vil, que era o maná que caía milagrosamente a cada manhã, né? Então, não olhar para trás. Nós precisamos olhar para frente, não viver do passado, viver de um futuro, viver o presente e olhar e contemplar o futuro. O Senhor diz que Ele tem para nós um futuro e uma esperança. Amém. O Senhor diz que a cada dia a misericórdia dEle se renova e Ele tem algo novo para nós vivermos a cada dia. Amém. Então, é olhar para frente e é se fixar. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. O que eu estou vivendo hoje? Então, puxa, mas era tão bom quando a gente podia ter o culto aqui com 40 pessoas, 30, 40. Era bom, era ótimo, gente. É uma alegria a gente poder se ver. É uma alegria poder se abraçar. É uma alegria unir as vozes e louvar uma porção de gente junto. É muito bom isso, é uma alegria. Mas não é o que temos hoje. Então, não vamos olhar para trás, vamos olhar para o hoje, fixar-nos no que está diante de nós. O
que está diante de nós são as coisas que nós estamos vivendo. Podemos nos comunicar por WhatsApp, podemos nos comunicar por chamada de vídeo, podemos gravar o culto, podemos ouvir as orações, podemos desta forma ter comunhão. Podemos 2, 3 pessoas em casa ou aqui num grupo pequeno como hoje, podemos ter comunhão dessa forma. Então, vamos nos alegrar, nos fixar no que é possível. E vamos ser gratos, porque se a gente fica olhando para trás, a gente começa a comparar e achar, poxa, por que Deus fez isso? Por que não... E aí nós começamos a questionar a Deus. E nós não temos isso, não temos essa liberdade, não. Nós não temos liberdade para questionar a Deus. Nós temos liberdade, sim, para escolher fazer o que Ele está nos dispondo na nossa frente. Amém? Outro ponto, estabeleça um caminho reto. E aqui, então, gente, é nossa parte, é nossa responsabilidade. Podemos andar por caminhos tortuosos, mas o Senhor está pedindo que a gente estabeleça um caminho reto. Como é que a gente vai saber como estabelecer um caminho reto para os nossos dias? Com a palavra. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. E vejam, tudo isso é limpeza do coração. Por quê? Porque o nosso coração, hoje eu estou aqui, né? Mas amanhã já estive no culto ontem, eu já escutei a palavra ontem, então amanhã não preciso. Dá uma passadinha para cá, outra para lá, e assim vai. E é difícil de prosseguir, é difícil de correr a carreira proposta, porque não estamos traçando o caminho reto. Então, aqui existe um imperativo: estabeleça um caminho reto para os seus pés. Então é interessante porque fala de língua, fala de olhos, fala de pés. Então, quando controlamos a nossa língua, também vamos olhar da forma correta e vamos andar da forma correta. Porque quando a gente fala coisas que não deve, de repente os nossos olhos estão enxergando também coisas que não são reais, e os nossos pés vão se desviar daquilo que é o verdadeiro. O que é que os nossos pés, o que o Paulo fala em Efésios a respeito dos nossos pés? Os nossos pés têm que estar calçados com o Evangelho da paz. Temos paz com Deus ou não temos paz com Deus? Porque se nós não estamos com o coração limpo, nós não temos paz com Deus. Então os nossos pés não vão andar retamente, eles vão se desviar. Então nós precisamos permanecer nessa estrada segura, que é a estrada da palavra de Deus, que é o caminho, porque Jesus se revelou como caminho, gente. Por que Ele se revelou como caminho? Porque só existe uma estrada. Não existe diversas estradas para se chegar a Deus, diversas formas, não. Existe aquela que Jesus nos deixou. Por isso o apóstolo escreve que Jesus nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. Então, nós temos um caminho, nós temos um modelo, mas precisamos, então, buscar isso. E essa é a forma de manter o coração limpo. Para quê? Para que a gente tenha vida. E para que a gente possa ser aquele que derrama vida sobre outras pessoas. Agora vamos falar um pouquinho, hoje, especificamente, sobre mentira. Eu queria, refletindo sobre a questão da mentira, a gente se depara nas nossas vidas, falo também por mim, por todos nós, diariamente a gente é tentado a não falar a verdade, ou a omitir as coisas. A omissão, o espírito é de engano, quando deixamos de falar a verdade. O inventar uma coisa é também mentira, é o espírito de engano. Mas qual é a origem? Qual é a origem de tudo isso? Então eu fiquei pensando a respeito da mentira, e algo Deus trouxe ao meu coração que eu queria partilhar com vocês. Por que o ser humano sempre tem uma tendência
a não falar completamente a verdade. Ah, não vou falar a verdade porque vai magoar. Desculpa, eu não vou falar a verdade porque a pessoa pode não entender. Então eu falo uma meia verdade. Não existe meia verdade. O espírito do engano já está ali. Então por quê? Por que nós temos essa tendência tão forte? E aí então nós temos que voltar lá para o começo de todas as coisas. Então vamos lá, gente. Vamos passear de novo. Vamos lá no início, no Gênesis. Só para a gente rememorar, né? Só para a gente refrescar e entender por que nós somos tão propensos a faltar com a verdade. A gente não gosta de usar a palavra mentira, né? Não, eu não estou mentindo, mas se eu não falei a verdade, eu estou mentindo. Eu posso não estar criando uma mentira, mas eu deixar de falar a verdade ou omitir a verdade é o espírito do engano que está ali. Então, vamos lá, vamos pensar juntos. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, e Ele o abençoou. Ou seja, Ele deu dele, Ele derramou uma bênção dele sobre aquele ser humano, dando autoridade, dando fecundidade, ou seja, a possibilidade de gerar vida, possibilidade de multiplicar-se, possibilidade de dominar a terra, de ter autoridade sobre todas as coisas. Então, tudo isso foi bênção, né? Só que, de novo, existia uma condição. Deus colocou ele num jardim pronto. Tudo estava pronto, gente. Tudo que o ser humano precisava estava naquele jardim do Éden. Tudo pronto. Ele não precisou fazer nada. Ele foi colocado ali. O homem e a mulher. Deus colocou uma mulher do lado dele. Ele não estava só. Né? Então Deus deu tudo que era necessário. Mas ele disse lá no capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então havia uma condição. Ele tinha tudo, mas ele precisava cultivar, ele precisava guardar, ou seja, ele precisava fazer com que aquilo crescesse, né? O cultivo é o cuidado de fazer gerar vida, né? De ajudar na geração da vida, e o guardar era proteger, né? Mas ele então podia se alimentar de todas as árvores, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não, porque ela levaria à morte. Tá, essa era a palavra de Deus. O ser humano foi criado para viver daquilo que o Senhor Deus dava para ele e da orientação, por isso Deus se encontrava com ele todos os dias no jardim do Éden, na viração do dia. Né? Mas aí o que aconteceu? Capítulo 3. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse para a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido e comeu. Né? Então, o que aconteceu aqui? O inimigo
de Deus, o inimigo do homem, né? Por que este inimigo surgiu aí? Nós sabemos quem ele era. Lúcifer era um anjo de luz, era o querubim da guarda ungido, era aquele que tinha todos os sons dentro dele, era aquele que tinha todos os adornos, ele era, na classificação dos anjos, o anjo mais próximo de Deus, que ministrava diretamente com Deus. E porque o seu coração quis estar acima de Deus, ele perdeu tudo isso, ele caiu. E aí, ele não aceitou que um homem foi criado e que tinha um relacionamento com Deus que ele havia perdido. É por isso que Satanás quer destruir o homem o tempo todo. Ele quer nos destruir como raça humana. Porque nós temos a possibilidade de ter um relacionamento com Deus como um pai, um relacionamento de intimidade que ele perdeu. Então, a tentativa dele sempre vai ser destruir a raça humana. E aqui, então, o que é que ele fez? Era natural que o homem e a mulher quisessem ser conhecedores do bem e do mal, que quisessem ser parecidos com Deus. Era natural, eles foram criados para serem semelhantes. Mas eles não podiam ser semelhantes a Deus sem Deus. E aqui entrou a primeira mentira. O que a serpente disse? É certo que vocês não vão morrer. É certo. Então, aqui entrou a primeira mentira. Qual é a mentira? Que o homem podia ser igual a Deus sem Deus. É a mentira da autossuficiência. E isto é o que permeia a humanidade até o dia de hoje. E é isso, por isso que muitas vezes nós somos tentados a mentir. Por quê? Porque nós queremos ser autossuficientes. Aí hoje, né, quem falou aqui? Tu falaste que a pessoa disse para ti que não queria incomodar Deus com coisas pequenas. Isto é um engano. Isto é mentira. Isto é uma mentira de Satanás, né? Porque que está dentro do ser humano. Porque Adão e Eva pecaram e nós herdamos essa tendência à autossuficiência, a querer ser independentes de Deus, a querer escolher os nossos caminhos, a querer andar de acordo com o que achamos. E, na verdade, esse espírito de engano entrou na raça humana e está nela até hoje. Só sai como? Quando encontramos o Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? Por que Jesus se revelou como caminho, verdade e vida? Como que Jesus viveu, gente? Jesus viveu sujeitando-se ao Pai. Ele veio voluntariamente para dar sua vida, mas por amor ao Pai. Aqui, como ser humano, ele se sujeitou a todas as coisas que era necessário viver. Ele abriu mão da divindade dele, ele abriu mão de tudo o que ele sabia, o que ele podia fazer, para se submeter ao plano eterno do Pai. Então, Jesus mostrou que o Espírito da verdade está naquele que se sujeita a Deus e não naquele que é autossuficiente. Então, é tão maravilhoso pensar nisso, né, gente? O homem e a mulher que não consulta a Deus, que despreza os ensinamentos, que vai andando pelos seus próprios caminhos, é este autossuficiente. E nele está o espírito da mentira, o espírito do engano. É desta escravidão que Jesus veio nos libertar. Amém. Da escravidão deste espírito, de que nós podemos ser autossuficientes, de que nós não precisamos, não, isso é uma coisinha muito pequena, eu resolvo sozinho.
Pode ser uma coisa bem pequenininha na nossa vida, mas nós precisamos do conselho do Senhor, porque senão em nós está o espírito do engano. E aí nós estamos à mercê de Satanás. E aí o nosso coração é contaminado. Aí o nosso coração não temos vida. Por quê? Porque o coração está sujo. Não podemos gerar vida. A semente da palavra entra em nós, mas se nós não estamos obedecendo o que aquela palavra está nos dizendo, o espírito do engano está em nós, não vai frutificar coisa alguma. E não temos autoridade para falar nada. Então, a mentira, o que ela é? É o contrário da verdade, é a ausência da verdade, né? Jesus, ele nos mostrou a dependência, Jesus nos mostrou a sujeição a Deus, Jesus mostrou a submissão a Deus. Quando nós lembram o querigma de que Jesus, lá de Filipenses 2, de 5 a 8, o que ele diz? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, né? Se esvaziou. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos nos esvaziar, porque senão nós vamos ser sempre escravos desse espírito de engano. A mentira de Satanás, ela levou o quê? Ela levou Adão e Eva a quê? A morte espiritual. Agora, a verdade de Jesus Cristo nos leva a quê? A vida eterna, vida plena, vida eterna, vida abundante. Então nós vamos ficar com o quê? Com a mentira de Satanás de que nós podemos viver de forma independente fazendo o que nós achamos? Não, a gente diz, e nós falamos até com muita facilidade, não, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero porque eu quero fazer a vontade de Deus. Daí, alguém vem falar mal de uma pessoa e eu dou ouvidos. É a falsidade de boca. Eu estou dando ouvidos, eu estou abrindo espaço para o espírito de engano entrar na minha vida. É tão interessante porque a contaminação do coração, segundo Provérbios 4, começa com a mentira. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. O coração deles foi contaminado. Daí, o que dizia lá? Aí os olhos delas já olharam para aquele fruto e já acharam que era desejável. Lembra o que falou em Provérbios 4? Boca, olhos, pés. O que aconteceu com Adão e Eva? Boca, olhos, os pés. Se esconderam, né? Se esconderam de Deus porque caíram no pecado. Então, o pecado é nós darmos lugar para esse espírito de autossuficiência. Mas então tudo eu vou ter que pedir para Deus, tudo. Nós vamos ter que pedir para Deus e vai ser uma alegria. Amém. Porque daí nós vamos ser guiados e vamos ter vida. E vida para distribuir, não apenas vida para nós. E essa vida do Espírito, vimos há 2 semanas atrás, a verdadeira alegria qual é? É aquela da vida do Espírito dentro de nós. A verdadeira alegria não é circunstancial. Eu digo para vocês, é claro que nós estamos vivendo um tempo difícil, a gente está triste com muitas coisas, com situações de muitas pessoas, mas interiormente há uma alegria pelo cuidado de Deus, pelo ensino de Deus. Não é uma alegria com a tristeza do outro, não é isso. Não é não se compadecer com aqueles que estão sofrendo, mas é algo, aquela alegria que te impulsiona a levantar a cada manhã, que te impulsiona a fazer as coisas que você precisa fazer no teu dia a dia. Amém. É porque há o Espírito da vida dentro de nós, né? Então, Satanás aí, o Beto falou a palavra de Deus, vamos lá ler no Evangelho de João, no capítulo 8, vamos lá ver como Jesus fala de Satanás. É tão sério, gente. Às vezes a gente fala, não vou mentir porque o pai da mentira. Eu digo, às vezes a gente leva isso assim, porque daí na hora vem aquela situação e a gente mente.
ou omitindo, ou falando meias verdades, né? João 8, 44. Diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, ele é o pai da mentira porque lá ele enganou Adão e Eva. Lá ele mexeu com o coração deles. E ele tenta mexer com o nosso coração hoje, todos os dias. E então nós precisamos estar atentos, né, para enfrentar tudo isso. Então, de que forma nós vamos enfrentar? Veja no versículo 43, dizia assim: qual a razão por que vocês não compreendem a minha linguagem? Jesus está falando, né, para os discípulos lá. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. São incapazes de ouvir a palavra da verdade. Veja como pessoas que não querem deixar o pecado, né? Elas não querem ouvir a verdade. E eram religiosos. Eram os religiosos. Na verdade ele está falando com os religiosos, né? Não com os discípulos. Né? Então, gente, nós nos alegramos quando a gente lê lá em Gálatas que como nós somos filhos, nós temos por herança o Espírito do Filho. Amém. E por isso chamamos a Deus de Abba, Pai. Né? Mas então nós recebemos essa herança. O Senhor quer que a gente tenha o Espírito dEle, para que a gente tenha comunicação com o Pai. Mas se nós damos lugar para o Espírito do engano, o Espírito do Filho entristece. E nós podemos apagar o Espírito. A palavra de Deus diz que nós podemos apagar o Espírito. Então, na medida em que nós damos ouvidos para a mentira, para a falsidade, então nós paramos de ouvir a voz do Espírito. E então o Espírito do Filho vai. E aí perdemos a comunhão, como aconteceu lá no Éden. Né? Quando nós damos ouvidos para a mentira e para a falsidade, nós estamos nos abrindo para o espírito de engano, e o espírito de engano destrói o relacionamento com Deus. Quando nós deixamos entrar no nosso coração a verdade, as palavras de Jesus, os ensinamentos dele, nós estamos nos abrindo para o Espírito do Filho, e esse Espírito do Filho nos leva à comunhão com o Pai. Amém. Amém, gente. Nós não podemos, né, então, afirmar que 100% nós vivemos na verdade, né, porque, na verdade, vencer o espírito do engano é um processo. É por isso que o Salomão ali diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. É um processo. A vida inteira nós vamos ter que guardar o nosso coração. Vamos ter que guardar os nossos ouvidos, vamos ter que guardar a nossa boca, vamos ter que guardar os nossos olhos, vamos ter que guardar os nossos pés. O nosso inimigo, ele anda ao derredor, né? O que diz lá, vamos dar uma olhadinha lá em 1 Pedro 5, é tão interessante como a palavra de Deus, ela vai se explicando, ela vai se... É muito lindo isso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Todos nós, todos os que se chamam pelo nome do Senhor, todos os cristãos pelo mundo afora, vivem o mesmo processo. Esse processo de diariamente nós resistirmos na fé contra este adversário. Veja, a palavra aqui, na verdade,
Satanás significa adversário, né? No original a palavra ele é sempre contra nós. Ele vai sempre tentar nos destruir. Ele está sempre andando ao redor para ver se ele pode nos atacar. E como é que ele vai nos atacar? Na hora que nós damos lugar para o espírito do engano. Sempre assim. O que ele fez com Jesus lá quando Jesus saiu do deserto? Aquela tentação. Ele tentou por uma dúvida no coração. Se és filho, nós somos filhos, não tem dúvida quanto a isso. Então nós não temos que ter dúvida e não temos que entrar nesta conversa como entrou Eva lá no paraíso. Ela não tinha que entrar naquela conversa, ela tinha a voz de Deus. Ela ouvia Deus, ela não precisava ouvir um animal, porque os animais não se comunicavam com eles. Como é que ela ouviu um animal se comunicar? E deu atenção. Então nós temos que estar atentos a isso para não cair nesta conversa, não nos deixarmos enganar, porque aí a porta está aberta. Então a mentira sempre é uma porta aberta para Satanás nas nossas vidas. E Satanás sempre vai querer nos destruir. Sempre. Por quê? Porque nós temos de Deus um propósito na nossa vida. Nós temos de Jesus um propósito nas nossas vidas. Nós temos o propósito de sermos portadores da sua palavra hoje, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós aqui somos os que anunciam as boas novas. Ele nos deixou essa incumbência. E Satanás não quer, claro. Ele quer quanto mais escravos, todos os que proferem mentira, todos os que escutam mentira, gente. Se nós ouvimos alguém que vem e nos conta algo que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, a gente não pode tomar partido. Nós precisamos, tá? Então vamos analisar as situações, vamos ouvir os dois lados, porque senão nós podemos nos enganar. Se alguém vem falar contra alguém, nós não podemos dar ouvidos. Eu sempre comento aqui com as irmãs que as pessoas não vêm falar para mim nunca mal de ninguém, porque eu não dou ouvido. Eu não escuto falar mal de alguém. Eu não escuto, por exemplo, alguém falar contra uma autoridade, nem no meio, no mundo, secularmente, muito mais dentro do corpo de Cristo. Então, por quê? Porque eu sei que se eu der ouvidos, eu estou dando lugar para o espírito de Satanás, de engano, de mentira, entrar na minha vida e vai contaminar o meu coração. E aí o coração, o que é contaminado, cria raízes de amargura e aí vai contaminando muitos outros, né? Agora, graças a Deus pela palavra dele, que diz que assim como o inimigo anda ao derredor, buscando a quem atacar, buscando uma brecha para entrar nas nossas vidas. O Salmo 91 diz o quê? Que Deus dá ordem aos seus anjos, para quê? Para que estejam ao nosso redor, gente, nos sustentando para que a gente não tropece nessas pedras do caminho. O Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores que Deus envia para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então nós temos anjos. Amém. Os anjos podem ser visíveis aqui, né? Temos os irmãos para nos ajudar. Temos os irmãos para nos alertar quando estamos dando uma abertura para sermos enganados. Nós temos pessoas, os anjos dos céus também. De repente a gente lembra um texto bíblico que vai nos livrar daquela situação, né? Voltando a falar a respeito de mentira, o que é que o apóstolo Paulo escreve lá na carta aos Efésios a respeito de virtudes cristãs? Não fale mais a mentira uns com os outros. Se você tinha hábito de falar mentira, não fale mais. Quando ele fala lá também que quando nos iramos, para nós não pecarmos, ou seja, não descarregarmos a ira sobre outra pessoa, ele diz: saia da vossa boca somente palavras que edificam, que transmitem graça, que servem de algo que levanta as pessoas, que leva as pessoas para o lugar certo. Então, há inúmeras advertências a respeito da língua na palavra de Deus.
e da mentira. Amém, gente? Por quê? Talvez vocês estejam perguntando, tá? Por que eu estou falando tanto sobre isso, né? Primeiro vamos olhar Efésios, depois eu vou explicar por que eu estou falando tanto sobre questão de mentira. Elisa, onde está em Hebreus dos anjos, tu sabe, não? No Hebreus 1. Ah, sim. Não sei, o versículo 7, o 10, por ali. Achou? Do 7 em diante. Do 7 em diante. Vamos lá, Efésios 4. Efésios 4, né, quando o apóstolo Paulo escreve sobre a unidade na igreja, né, quando ele fala sobre os ministérios que Deus, que Jesus deu, né, de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista à unidade, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que a gente desempenhe o papel que nós temos, né, de edificar o corpo de Cristo, para chegarmos juntos à unidade da fé, para chegarmos juntos à varonilidade, ou seja, para não sermos crianças, para chegarmos a ser adultos, né, e frutificarmos como adulto, né, é somente uma planta adulta que dá fruto e fruto que vai gerar semente. Então, tem tudo essa unidade. E ali, no versículo 15, ele diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós precisamos seguir a verdade em amor. Então, a verdade sempre está relacionada com a atitude de amor. Então, falar a verdade é uma atitude de amor. Falar a verdade para as pessoas é demonstrar amor por elas. Porque se elas estão enganadas, você fala a verdade, ela vai sair do engano. Fala com respeito, fala com cuidado. Aí no versículo 25, ele começa com as exortações, então ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, falar a verdade e falar em amor. E não proferir mentiras, porque isto é a primeira coisa que contamina o nosso coração. E às vezes nós falamos mentiras por quê? Porque damos ouvidos para as mentiras e passamos as mentiras à frente. Ou então acreditamos numa mentira porque damos ouvido para elas, porque somos parciais, porque ouvimos só um lado. Então, são muitos cuidados que a gente precisa ter para que o coração não seja contaminado. Amém? Então, agora eu vou dizer por que eu estou dando tanta ênfase nessa história de verdade, de mentira. Vamos lá agora para Mateus 24. Gente, nós estamos em tempos finais. Esta é a verdade. Os 2000 e tantos e 20 anos já se passaram desde que Jesus subiu aos céus, na verdade, como ressurrecto. Antes de subir aos céus, ele nos advertiu sobre este tempo. Como seria este tempo? Como seria o final dos tempos? E nós estamos em tempos finais. Eu não sei quando que Jesus vai voltar, não sabemos quando isso vai acontecer, mas tudo está se preparando. Todo o cenário está sendo montado. Sábado ainda nós estávamos conversando aqui, que veio o Charles e a Karine vieram de piquenique com o André aqui no jardim de casa. E até brincaram na chuva e tudo mais, porque ele queria tanto brincar e as crianças não estão podendo sair, não tem parque, daí como aqui tem, eles pediram e vieram. E aí, enquanto ele brincava, a gente conversou bastante. E aí, então, trocamos algumas conversas a respeito desse cenário que está sendo preparado, né? Então, uma das coisas que a gente lê, né, que não vamos poder
aqueles que não tiverem a marca da besta não vão poder comprar nem vender, né? E sabemos que vai haver fome, né? Sabemos muitas coisas que o Apocalipse nos fala, né? Então, o Charles estava me falando a respeito de uma empresa que detém 25% da produção de sementes no mundo. É uma empresa só. Então, um quarto das sementes que são para plantio, né, dos alimentos no mundo estão na mão de uma empresa. E as sementes são todas transgênicas, todas manipuladas. Ou seja, compra-se toda vez que for plantar, tem que comprar a semente dessa empresa. Então, gente, e se não tivermos a marca da besta, não vamos poder comprar, também não vamos poder vender, e aí vai vir a fome. Então, assim, tem questões desse cenário que estão se preparando. Se formos estudar isso, existem muitos sinais, muitos. Este governo, essa nova ordem mundial, que hoje já é uma palavra, uma expressão usada normalmente aí na mídia. Então está existindo, tudo está sendo preparado para o governo do anticristo. Então, nós estamos em tempos finais, então precisamos entender o que é que virá e sobre o que Jesus nos advertiu. Então, aqui nesse sermão de Jesus, sermão profético a respeito do fim, Jesus fala o seguinte, vamos lá ler a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E Jesus lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. O que é que vai existir? Espírito de engano. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O espírito de engano vai ser uma marca desta época. Agora não vamos ler tudo, tá? Vamos pular para o versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, dentro do espírito de engano, vão surgir os profetas, como que falando em nome de Deus, porque qual é a função do profeta? Trazer a palavra de Deus para orientação para o povo. Vão surgir falsos profetas. Como é que nós vamos saber que a profecia é falsa? Se nós conhecermos a verdadeira. Se nós conhecermos a verdade. Versículo 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Gente, se nós não tivermos conhecimento da verdade, como nós vamos distinguir o que é falso? Por que precisamos conhecer a palavra de Deus? Por que precisamos não dar lugar para o espírito de engano nas nossas vidas? Não nos cabe agora mais, não coube nunca, mas agora mais ainda, nenhuma pequena mentira, nenhuma verdade omitida. Não adianta, não precisamos ter vergonha se erramos, não precisamos ter vergonha de confessar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Por isso temos irmãos, por isso somos igreja, por isso precisamos uns dos outros, por isso precisamos ter um relacionamento de amizade, de proximidade, para ter a liberdade de dizer, olha, errei nisso, pequei nisso, preciso de ajuda nisso, para mandar embora o espírito do engano. Porque se estivermos debaixo do espírito do engano, cairemos neste engano, seremos enganados, porque é, se possível, enganar os eleitos. Então, gente, é isto o que vai acontecer no final. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes sobre todos nós. Para quê? Para que sejamos testemunhas da verdade. Mas para que a gente possa ser testemunha da verdade, o nosso coração precisa estar limpo. Então, vamos anunciar a verdade, vamos falar a verdade entre nós e vamos guardar o coração. No Evangelho de Lucas,
Está escrito que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se nós temos a incumbência de falar a verdade, o nosso coração tem que estar cheio da verdade. Senão o que vai sair pela nossa boca vai ser aquilo que está dentro do coração. Amém? Então, essa advertência para o dia de hoje, essa reflexão para o dia de hoje, vamos cuidar do nosso coração de não ser contaminado pelo espírito de engano. Esse espírito vai voltar. Acabando aqui, vamos lá olhar ainda 2 Timóteo 3. Qual vai ser a condição dos últimos dias? Como vão estar as pessoas? Qual vai ser a situação dos últimos dias? 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desses, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Gente, nós não queremos ser estes que estão sempre sendo ensinados e não chegam ao conhecimento da verdade. Por isso nós precisamos estar atentos para que no nosso coração não entre o espírito do engano. Amém. Amém? Amém. Vamos orar então, vamos clamar ao Senhor. Se nessa noite alguém se sente ainda escravo da mentira, vamos clamar ao Senhor para que nós sejamos libertos dessa escravidão. Jesus já morreu na cruz para nós sermos libertos da escravidão do pecado. O que é o pecado? Autossuficiência. Se nós estamos vivendo de forma autossuficiente, achando que podemos resolver por nós mesmos a nossa vida, não, isso é uma coisinha bem pequenininha, nem preciso falar para Deus, eu resolvo sozinho. Ou então, existe uma decisão séria para ser tomada, mas eu tenho dúvida, então eu não conto para ninguém. Ali está o espírito do engano. Nós precisamos, a palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros ali há segurança, porque ali há sabedoria. Então precisamos de conselho, precisamos de ajuda uns dos outros. Não vamos permitir que esse espírito de engano da autossuficiência entre nas nossas vidas, porque senão nós poderíamos ser enganados por coisas muito sérias, quanto mais estiver próximo à volta de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos aproximar de Ti nesse momento agora, Senhor, gratos pela Tua palavra. Em primeiro lugar, nós queremos Te dar graças, porque a Tua palavra, ela é a verdade. Amém. Queremos Te dar graças, Senhor, pelo Espírito Santo que foi derramado sobre toda a carne, lá desde o dia do Pentecostes. Senhor, Ele está pairando sobre nós. Aqueles que receberam Jesus têm o Espírito dentro de si, e esse Espírito é o Espírito da verdade. Amém. Senhor, nós Te agradecemos porque esse Espírito da verdade está conosco, disponível a nós. Ajuda-nos, Senhor, a não apagar o Espírito, dando lugar para o Espírito de engano, Senhor. Nós não queremos ser enganados, não queremos viver na mentira, não queremos viver na prática da mentira. Senhor, nós não queremos ser autossuficientes, Senhor. Nós queremos ser interdependentes uns dos outros, enquanto dependemos totalmente de Ti e da Tua verdade. Por isso nós queremos confessar, Senhor, confessar como pecado todas as vezes em que tomamos decisões sozinhos. Perdão, Senhor. Perdão quando não Te consultamos, Senhor. Perdão por todas as vezes,
Senhor, que achamos que são poucas as coisas, que Tu não precisas nem saber disso, porque isso é incômodo para Ti. Não, como um Pai de amor, Tu te preocupas com os detalhes da nossa vida. Sim, sim. E Tu olhas para o nosso coração, Senhor. Tu não estás preocupado tanto com as nossas circunstâncias, quanto Tu estás preocupado com o nosso coração. Amém. Porque se o coração estiver limpo, as fontes de vida estarão jorrando de dentro de nós e alcançarão não só a nossa vida, a nossa família, mas a de muitas e muitas pessoas. E aí estaremos cumprindo o nosso chamado, a diferença que temos que fazer nessa nossa geração. Pai, nós clamamos, suplicamos, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigada porque Jesus na cruz pagou o preço do nosso pecado. Amém. Mas nós queremos confessar que não queremos mais, queremos dizer para Ti que queremos viver dependentes de Ti e da Tua verdade. Espírito de Deus, abre os nossos olhos para que nós contemplemos a Tua palavra, a palavra de Deus, como a palavra da verdade, e sigamos os passos, sigamos cada um dos passos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos determinados, Senhor, determinados a viver a Tua verdade, a viver as Tuas palavras, porque não queremos ser enganados, Senhor, queremos estar preparados para o momento em que Tu vens nos buscar como Tua noiva. Queremos ter um coração limpo, queremos ser limpas, vestes limpas, sem mancha, sem mácula, para podermos estar contigo. Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos essa oração para Ti. Eu oro, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família e de todos os que estão aqui e de todos os irmãos que vão ouvir, Senhor, essa nossa ministração, que vão fazer parte dessa reflexão. Senhor, eu oro e intercedo para que cada um possa, lá no seu íntimo, se arrepender de ter dado ouvidos para Satanás, de ter dado ouvidos para o pai da mentira, de voltar-se para dar ouvidos apenas para a Tua verdade. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos essa oração para Ti, na certeza de que Tu estás aqui conosco, estás nos ouvindo e que Tu vais nos responder. Amém. Pai, queremos vida e vida em abundância, para podermos distribuir para mais e mais pessoas. Existem tantas pessoas confundidas, Senhor, tantas pessoas cegas, tantas pessoas com os ouvidos travados. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a vivermos no Teu poder, no poder do Teu Espírito, sendo Tuas testemunhas. Amém. Dentro de casa, no meio em que trabalhamos, Senhor, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação e pelas nações da terra. É em nome de Jesus que Te pedimos e Te agradecemos. Louvado sejas. Amém. Amém. Amém.